aí, Márcio? E aí? Enquanto eu fazia diários de sala, Hum, eu assistia, eu ouvia tudo que estava acontecendo. que Ai, gostoso! e vou te contar, viu? Sabia que não ia rolar um negócio muito esquisito, mas o que rolou foi muito esquisito. Deprimente, né, cara? Uma coisa bem tosca no estilo ditadura, né? É a parada militar, é só coisa de militar. Meu, pra ele foi a apoteose, né, cara? Pra Ah, não, eu ele, achei que ele estava num playground dele. não é? Achei que ele estava empolgadíssimo, assim, meu Deus, era tudo que eu queria, do jeito que eu queria. Oi, Jéssica. E assim, foi um negócio feito para variar, né? Foi um negócio feito para os dele. Quer dizer, o cara ele não segue nenhum protocolo, ele não tem nenhum tipo de. Assim, ele não é presidente, ele não tem a menor noção de se portar em um lugar, sabe? E sua esposa, sem comentários. Sem comentários. Então, já pra Então, começar, assim, assim, fala aí, o que que você achou da enfim, dos discursos, da bagaça toda, assim. O que você achou? Depois eu falo. ó, primeira coisa foi pouquíssimo sobre o bicentenário da independência e foi mais uma homenagem ao armamento fálico né, do Brasil, Ui, ui, é sabe? Eu não vou verdade. nem falar sobre aquela declaração. Assim, os desfiles militares é uma coisa, desfile cívico é outra. O que a gente teve foi um desfile militar. Numa data extremamente cívica. Não, eu tenho que discordar de você, porque também desfilaram 27 tratores. Então tinha a parte civil ali, um trator para cada estado. Olha, assim, em termos da história do Brasil, aliás, que fim que deu o coração de Dom Pedro? E aí ia voltar, eu acho que hoje, eu acho que ia Mas o que, que voltar ele logo ficou em fazendo seguida. lá? Não sei, acho que ficou, sei lá, No inchando. Ponte do Picles? É. Então, assim, sabe, são coisas sem objetivo, sem um objetivo, sem uma pedagogia, eu até diria assim, nacional, sabe? Não é para o povo, não é para se ver, não é para todo mundo. Se eu quiser ver, eu tenho que ir lá, não que eu queira ver, sabe? Mas assim, que resultado deu o coração de Dom Pedro aqui? O coitado do rei de Portugal nunca foi tão colocado de lado, né? Mas assim, E dos discursos? O que você primeira achou coisa, dos discursos? o que eu Hum. ouvi durante os Olá, Halley, desfiles, Camila, olá. o que eu ouvi durante os desfiles foi alguém explicando o porquê e o que faz cada uma daquelas da arma, dos automóveis, foi explicando. Então, assim, para quem gosta de arma, foi muito legal. Para quem gosta de arma e pensa que o Brasil pode entrar numa guerra, talvez nem tanto. Porque assim, ó, eu juro para você que eu tentei pensar das melhores formas possíveis, até fazendo um lembrete, até fazendo, sabe, uma memoração da minha, uma memorização. Não, assim, vai, relembrando a memória de quando eu era pequena, que eu ia nesses negócios aqui em São José. Depois que eu fui, quando eu fui da escola, teve um momento, 1991 ou 2,
que a gente foi convocado para desfilar enquanto estudante. Eu me lembro que enquanto desbravador eu também fui, Uhum. né, nas comemorações, mas eu me lembro que tinha gente, tinha várias coisas, tinha até os caras que levavam os cachorros da polícia, tinha de certa forma uma participação, tinha a escola dos pequenininhos, criancinhas, você vermelhinho que eu sei, tinha uma coisa meio povo, sabe? E eu achei que essa foi, assim, foi uma explicação não solicitada de armamento. Porque a minha pergunta, Márcio, é: vamos supor que eu chego, você mora aqui no Brasil, eu sou de outro país, e você vem, me convida para me trazer aqui, para passear. Aí você me leva para falar das armas do Brasil. O que eu vou pensar disso? Ó, você não vai me mostrar um museu de armas junto com outras coisas. Você vai me falar assim, ó, essa arma atira assim, essa arma atira assado. Esse daqui faz Museu do Ipiranga isso. estava sendo reinaugurado, porra, né? Então, assim, para quê? Assim, por que você precisa? Então, assim, por que você precisa ficar mostrando todas essas armas? Tô ok, mostra as Forças Armadas, aqueles desfiles bonitos que a gente acha que todo mundo põe aqueles uniformes e fica bonitinho. Mostra mais coisa do país, sabe? Festas e tal. Mas não, foi um desfile de armas e foram dois discursos, assim, para dizer a verdade, meu, quando eu ouvi ele falando que era imbrochável, Ele puxando o couro, né? é, eu fiquei com uma vergonha, cara, alheia, sabe por quê? Porque, porra, meu, é um velho caquético tentando provar para quem que ele não é brochável. O que você que é um psicólogo explica por que que uma pessoa vai lá e tenta colocar em voga novamente suas questões sexuais. Ele beijou de língua a primeira dama. Tipo, sabe? Assim, são coisas que não tem porquê, sabe? Tipo, hoje, por exemplo, amanhã vai ter um debate na escola e uma aluna fez uma charge e falou assim: professora, a senhora acha que é muito pesada a charge que eu fiz? Quando eu vi a charge, eu falei: pelo amor de Deus, não, desculpa eu te censurar, mas vamos evitar, porque existem pessoas que são mais sensíveis, isso pode gerar não sei o que, não sei o que lá. Então, não. Ou seja, uma garota de 17 anos veio perguntar para mim se era lícito, sabe? Uma charge. Hum, E ele, e ele é o presidente do país, 67 anos, né? acho que é. Por sessenta e aí. sete anos, e ele foi lá e fez o quê? Tipo, ele faz o que ele quer, o Brasil é um playground para ele, entende? Mas esse daí é o Bolsonaro? É inadmissível, todas as suas falas, não são falas de presidente, ele fez uma par de coisa errada, mas as pessoas esperavam, Márcio, as pessoas esperavam que ia acontecer alguma coisa pior, não aconteceu por enquanto, e mas o que pode ser pior que isso, né? Só o golpe mesmo, mas assim, muita gente esperava alguma coisa a mais, mas eu acho que o objetivo que ele, um dos objetivos talvez que ele traçou, ele e toda a sua equipe traçou ali, acho que atingiu. Sim. Foi mostrar aquela sinergia para o bolsonarista, sabe? De que estamos juntos ainda, estamos aqui e somos muitos. E realmente, 30% de milhões de pessoas realmente é muita gente, mas não o suficiente para chegar no primeiro lugar ainda. Eu espero que continue assim. É.
Porque É, o que eu vi nos grupos hum, depois foram figurinhas que a Datafolha, que os negócios que fazem, os órgãos que fazem pesquisas estão errados, eles estão todos errados e quem está certo é quem está na rua. Foi lá e mostrou realmente aquela quantidade enorme de pessoas. E tinha gente pra caramba, mas quando eu falo para você, é o seguinte, 30% realmente são milhões de pessoas, mas não o suficiente, sim, né? Você sim. precisa ganhar de 5-0. 4 gols é muito, mas não o suficiente. Uhum. É, em relação à homenagem, à celebração toda, foi cafona, foi anacrônica, foi sem noção, Capenga. foi assim, foi bem aquela coisinha de desfile militar mesmo, assim, né? Eu estava ouvindo um podcast e eu concordo, cara. Eu acho que um ano para a gente ter comemorado o ano inteiro, sabe? Tipo, que fosse depois do carnaval, assim, de fevereiro, março em diante, ter sempre comemorações, sabe? Direcionado para o povo mesmo, sabe? Coisas ligadas Tipo ao uma povo. virada cultural. Não, eu acho que de tempos em tempos deveria ter tido alguma coisa tipo dos povos indígenas, dos negros, dos imigrantes que seja, sabe? Trazer assim uma campanha, talvez até mesmo de televisão também, uma coisa como o que foi a independência para você e tal, e uma reflexão sobre a independência real que nós temos hoje, né? E talvez, assim, isso óbvio, isso nunca é a partir desse governo, mas talvez até uma discussão ampla sobre a independência nos livros de história, sabe? Uma discussão mesmo assim, qual o papel dos negros, dos indígenas na independência, quais foram as revoltas em seguida, porque houveram várias revoltas que foram sufocadas mesmo depois da independência, pelo Império Brasileiro, vai? Porque se não fosse isso, o Brasil não seria tão grande assim. Morreu muita gente para que o Brasil fosse desse tamanho, porque um monte de que era capitanias que falavam, estados, não lembro, queriam se tornar independentes. Pernambuco, por exemplo, Equador, é, Confederação do Equador. não é? Era para a gente ser vários países, Mas, talvez fosse melhor até, não sei. Márcio, foi exatamente como foi a independência. Para quem? Sim, né? Para E essa elite. discussão foi, continua sendo, tal, mesmo a República foi um golpe, por aí vai. Agora, Onde estavam os negros? Onde estavam os indígenas? Onde estava o povo no estava tra momento da independência? tava trabalhando para a Assim, elite, né? que Ou debate tentando foi fugir, feito? né? Cara, a gente se tornou independente e a primeira treta já rolou ali. Vamos fazer a Constituição? Vamos. Quando fazer a Constituição, faz uma Constituição, vai, vamos colocar assim, mais liberal, uma monarquia bem liberal e tal. E Dom Pedro falou assim: epa, como assim? Não, Foi quando não. surgiu o poder moderador, né? Ele fala, ele dissolve a Assembleia, persegue, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Daí ele vai lá e estabelece uma monarquia absolutista, sabe? E ó, Inglaterra, a gente é uma monarquia parlamentar, viu? Mas a gente é absolutista para não sei quem. E depois já vira para os Estados Unidos e fala: Ó, mas a gente é liberal. Liberal para quem? Sabe? Uhum, A grande pergunta é: para quem? Eu uhum. não me senti incluída em lugar nenhum, só na hora da piada, porque eu não sou princesa. Entendi. Aí eu vou ter que dizer o seguinte: eu até queria ser princess, mas eu não sou uma princesa, eu não sou incluída neste governo. Eu sou o tipo de mulher, o tipo de pessoa,
à cidadã que eu não sou inclusa Ó, nesses se você discursos. fosse esposa do Charles, hoje você tava bem, hein? Né? A vida de uma princesa é muito dura. Tô É, zoando. é cara demais a vida de uma princesa, né? Mas assim, voltando, as pessoas não foram incluídas. Gente, a primeira Constituição do Brasil, ela excluiu de qualquer decisão política 93% da nação. Então, de certa forma, a gente repete 200 anos do mesmo jeito. A Sim. gente poderia falar, veja, a gente poderia falar de uma das coisas mais importantes que é a conquista do voto, a democracia, uma constituição cidadã. E a gente está brigando nesse bicentenário. A gente passou o ano dizendo que, não, gente, votar é legal, é bom, vai dar certo, vai lá, vote, é seguro. Então, assim, esse país tem tantas faces, esse país, eu tinha uma pequena certeza, que se confirmou, de que o bicentenário da independência do Brasil seria exatamente o que foi a independência do Brasil e o centenário Uhum. da independência do Brasil. Essa emancipação política que nós tivemos, ela foi elitista, ela foi para a elite, ela continua sendo para a elite, sabe? E a gente tem essa tentativa muito, muito legal do povo ir lá fazer parte, mas aí, ok, a gente vai falar, o presidente falou sobre broxa, não sei o que, não sei o que lá. Cara, mas se ele não está discutindo, por que que a gente parou para olhar ele? A gente não discutiu, não é? Quer dizer, as escolas fizeram o seu papel? Eu não sei, eu estou fazendo o meu. É, o país está fazendo o seu papel? Eu não sei, cara. Eu não sei, porque 200 anos de dependência ou morte, a gente ainda esquece de falar do papel da Leopoldina. Hum. Então, assim, eu já tinha as minhas dúvidas sobre o bicentenário, independente do que foi esse vexame civil, né? Cara, quando é que a gente vai parar de passar vergonha, hein? Pois é. E daí, no fim, para os livros de história, vai estar lá do imbrochável, né? E assim, ainda falando então, acho cafona demais ter trazido o coração. Acho também, por mais que eu entenda a questão diplomática tal, acho Márcio, cafona, acho, Márcio, oi, o coração no pote de picles. não é, Coitado do Dom Pedro, nem ele merecia um trem desse. né? Acho cafona, tudo bem que eu entendo a questão diplomática, mas acho que não tem nada a ver trazer o presidente acho que foi o presidente, né? Não foi o primeiro-ministro, de Portugal para cá, nada a ver. Acho assim ridículo trazer o colonizador para o dia da independência, acho que não faz muito sentido. Mas enfim, até entendo por uma questão diplomática. É, assim, foi só para demonstrar, foi só para puxar saco dos ruralistas mesmo. A própria Michelle falou do agro, que o agro é isso, o agro é aquilo, tal. Então, assim, foi no estilo que, na verdade, foi no estilo que, em geral, os militares sabem fazer, que é expor arma, aquela coisa rígida, aquela coisa sem graça, aquela coisa sem criatividade, é isso, né? Foi isso. Do discurso, bom, a campanha, né? O pessoal da campanha falou, ó, pega leve, e tal, não vai falar merda, não vai arranjar mais briga, tal, e ele fez isso, né? Ele fez isso, ele não arranjou exatamente briga com ninguém, mas deu suas alfinetadas desde antes do discurso lá, ainda quando teve o café da manhã, que ele falou, olha, a gente teve 64, a gente teve 2016, não sei o quê, de repente a coisa pode se repetir. Não ficou claro se ele quis dizer que ele poderia dar um golpe
ou poderia acontecer algum tipo de rompimento caso o PT entrasse no poder. Ele não deixou claro isso, né? Não sei exatamente o E que ele as quis. ameaçinhas dele, né? Então, assim, essas ameaçinhas são para quê, Márcio? Para que ele faz essas ameaças? Você é psicólogo, queridíssimo, entende da cabeça Primeiro, do eu acho ciente. que primeiro são os apitos de cachorro que ele manda para a claque dele, né? Segundo, eu acho que afaga um pouquinho uma parcela mais radical dos militares, dá um sinal é, de campanha também, né? É uma criança mimada, pior que não, pior que ele não é mimado. Depois até falo do podcast que fala da vida dele, até que ele não é mimado, pelo contrário, ele é frustrado, ele é oprimido, na verdade. É, Então, ele dá os sinaizinhos dele, né? Ele dá os sinaizinhos e é isso. Depois no discurso também, né? Todo mundo tá falando que ela fala, e vocês agora, graças ao governo dele, ele quis dizer, né? Agora vocês conhecem o papel do legislativo, o papel. Ele por último fala o papel do executivo, e o papel do judiciário, e daí ele dá a deixa para vaia e tal, né? Então, é isso, né? Da Michelle, eu acho duas coisas. Uma é que ele, da questão do imbrochável e tal. Uma, eu acho que houve ali, sim, uma intenção de parecer um cara legal com mulheres, só que no fundo, ele não sabe. Ele acha que abraçar a mulher, ele nem abraçar a mulher, ele sabe. Na verdade, nem beijar a mulher, ele sabe. Deu pra, né? Assim, deu para perceber. Né? Aquela coisa bem sem jeito, sabe? Não sabe tocar a mulher. Ele deve fazer isso muito de vez em quando também, e tal. Então, primeiro para mostrar isso, porque na cabeça dele, nesse ponto eu acho que sim, eu acho que ele é uma burrice dele. Aquela coisa bem escrota mesmo, assim. Ele acha que beijar a mulher, fazer carinho para a mulher, dar dinheiro para a mulher é o mesmo que gostar de mulher, né? Então, ele dá É, aquele tipo, tem aceno. muitos homens que pensam assim, né? E tem muitas mulheres também. Vamos combinar, Sim, isso que eu ia falar. Então, assim, né? aparentemente o público dele está representado nessas duas ações, Né? Que é a né? mulher submissa, machista, tal. Então ele faz isso, daí as tiazinhas do Zap olham, nossa senhora, ele deu um beijão de língua na esposa dele no meio, na frente de todo mundo. Ele não tem vergonha de beijar a esposa dele, não sei o que e tal. A Michelle não curtiu muito, né? Você deve ter visto os vídeos repetindo a carinha que ela faz, do tipo, meu, ela só não limpou a boca porque ia ficar muito feio, mas a vontade era, cara. Tipo, é, né? Então, né? Daí, eu acho que tem esse aspecto que das pesquisas indicarem que a mulherada não está votando nele. Eu acho que tem isso. E tem outro também de tabela que é chocar. Então, assim, fica aquela imagem diferentona e depois ele puxa o imbrochável. Para quê? Para a mídia ficar nisso, para a mulherada da mídia ficar nisso. Não que os homens não ficam, mas em geral as jornalistas falam mais. E daí não fala tanto do resto do discurso. Esse foi o discurso Ou, principalmente em Brasília, né? ou, né? Deixa eu dar um assunto para eles se perderem. E aí eles param por 2 ou 3 dias de me encher o Isso, saco sobre isso, 51 propriedades isso. e o Então, dinheiro vivo. é isso, é isso, né? Então eu acho que Sempre. tem Essa é uma disso. tática muito utilizada por eles, né? As cortinas de fumaça. Mas assim, uma pergunta para você, que se falou aí das mulheres e tal. Você acha que ele conseguiu agarear votos com essa atitude Não, das mulheres? não, não, não. Não, fora da bolha dele, não. E é isso que a maioria dos analistas estão falando, assim, que ele é tanto o discurso em Brasília quanto em Copacabana, acho que talvez os dois, vai. A ideia é gerar imagem para a campanha. E daí é que mora.
a questão de será que vai ser permitido, né? É óbvio, os partidos iriam entrar com algum tipo de representação por campanha ilegal, uso da máquina pública, essas coisas. Daí, assim, o que pode acontecer é o TSE não permitir o uso das imagens em campanha, né? Mas aí já foi, né? Não, eu digo na campanha de TV e tal. O que pode acontecer é isso, né? De repente o TSE definir multa, e também talvez definir que as imagens tiradas dali, nesse tipo de atividade ilegal, não possa ser usada na campanha. É o que pode acontecer, talvez, né? Não pode ser usada em campanha pública, mas na campanha das entrelinhas, Ah, imagina chupando pelo que eles no acham de Zap ser usada, Zap, e já está sendo usada, e é sim. isso, Aliás, né? não só é sendo usado até imagem fake já, né? De outras coisas, de outros dias, já, né? Então, assim, mas ele demonstrou força, ele juntou a contagem aí, parece que a USP andou falando assim que em Brasília deu uns 32 mil, em Copacabana o dobro, umas 64 mil pessoas. É gente pra caramba, né? 64 mil é Mas um é como eu estádio de digo para futebol você, cheio, né? 30% de milhões de pessoas é bastante, mas não o suficiente, Né? não é? Eu acho assim que a mídia ia ter que dar esse espaço mesmo, afinal de contas é o bicentenário. Ele fica jogando essas bombinhas no ar, né? Tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele coloca essa incógnita pra gente, até mesmo, sabe, pra gente continuar falando dele. Acho que ele não atingiu o objetivo dele com as mulheres. Não Não, atingiu. assim, ele falou para a bolha, né? Ele falou para a bolha, para as mulheres da bolha Acho também. que ele não conseguiu nada mais do que o que ele já tem. A estratégia é essa, né? De manter as mulheres O Harry falando que conservadoras. até o Dória apareceu. Eu vi o Dória, o negócio do Museu do Ipiranga lá, né? E tanto é que a esposa do Eduardo Bolsonaro também falou dia desses aí que é legal mulher submissa, papapá. Então tem toda uma estratégia e nada é por acaso. Nada é por acaso. O que assusta a campanha em relação ao Bolsonaro é isso. É que ele muitas vezes faz algo fora do combinado. E por falar nisso, inclusive, acho que isso tem muito a ver também com a ausência dos chefes da Câmara e do Senado, né? O Pacheco e o Lira. Que assim, meu, ano passado o cara só zoou, só criou problema. Agora, em campanha, eu vou ter imagem do lado desse cara falando merda? Não vou. Então não foram. O presidente do STF também não, né? Acho que nem fazia muito sentido ir também, e não foi mesmo. Então, isso significa Olha, o quê? Assim, eu acho que você sabe que políticos são sinais, isso também é um sinal deles. Olha, você é, se você continuar, você vai se tornar persona não grata. Então, olha, a gente está com você agora na campanha, porque não tem como a gente estar do outro lado, ó, por enquanto, na campanha. Agora, abraçar você até o final, a gente não vai, né? Dia 2 de outubro, se realmente o Lula ganha em primeiro turno, dia 2 de outubro, dia 3 de outubro já tem pessoal do PP falando com o pessoal do PT. PP de Pato e PT de Trabalho. É claro, entendeu? Então, ou, de repente até do PL, até o Valdemar da Costa Neto, né, já tá ligando, entendeu? Então, assim, particularmente, assim, em relação aos votos, eu acho que ele não conseguiu nada a mais do que ele se propunha. Porém, ele mantém os dele,
bastante. Acho que tem outra E coisa também. Ah, desculpa cortar, fala. não, e vamos confiar de que, porque assim, particularmente, o Márcio, eu acho que tá todo mundo já escolheu quem vai votar. Acho É, muito difícil. O que você tem ainda na dúvida são aqueles que quero que o Lula vá em primeiro turno ou não, que então, ainda tem o seu voto um pouco com o Ciro e um pouco com a Tebet ou indeciso, mas quem falou que vai votar no Lula, vai votar no Lula. E quem sim. falou que vai votar no Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro. Então, em relação aos votos, eu acho que não muda muitas coisas, não. Agora, o que me preocupa, e há muito tempo, é o seguinte: o cara faz muita coisa errada e ninguém faz nada. Então, é que tem toda uma engrenagem funcionando ali. Mas só ainda essa questão do discurso e tal. É que não é só uma questão da campanha presidencial, né? Tem os parlamentares também, tem senador, e tem os governadores também, né? Então, assim, uma imagem grande também dá uma ideia um pouco maior de força do Bolsonaro para aqueles que estão engatando. Você pega, por exemplo, o Tarcísio, candidato a governador do estado de São Paulo, o astronauta, candidato a senador, que está ficando quase que pau a pau com o Márcio França, no estado de São Paulo. Você pega o pessoal do Rio, e ele precisa disso, né? Ele precisa aumentar também os palanques e aumentar também o número de parlamentares, caso ele seja reeleito, principalmente no Senado, que é um número menor de pessoas, né? Então, tem isso também, né? A campanha não é só dele, né? É do partido e da galera dele também. Então ele precisa dessa demonstração de força, dessas imagens assim, Sim, e né? nesse aspecto eu acho que foi. Que ele cumpriu a meta Eu também dele. acho assim. Eu sei que tem gente que acha que foi pouco, né? O próprio Harley acha que flopou, tal. Eu não acho que flopou, não. Eu acho assim, as imagens você vê de Copacabana nem tanto, mas de Brasília tinha muita gente, tipo assim, aquele É, gramadão lá da Esplanada tava cheio, tal. E é sim, bastante gente, mas né? assim, talvez não fosse o suficiente, mas ele atingiu a meta dele. Ele tomou o tempo todinho, o 7 de setembro todinho foi em Então, torno dele, essa é outra coisa também. entende? Eu acho que ele não conseguiu, talvez uma das metas que ele não tenha atingido, como eu já disse, foi o voto feminino. Esse voto feminino da mulher talvez indecisa, não Sim, da mulher que já sim. vota nele, não é? A gente sabe que tem toda uma jogada política, a gente sabe que tem toda uma estratégia política por trás disso, mas não hoje, não o 7 de setembro. Há muito tempo, o detalhe, né, crucial dos discursos do então presidente é falar. É, é, tem uma frase do Nietzsche que fala assim, né? Que você precisa seguir as regras, mas você pode flertar com os limites. Ele parece aquela criança que vai te testando até onde? Vai testando, testando. Aí a hora que você chega, você fala assim, mas eu não fiz nada. Porque ele fez isso, mas eu não fiz nada, eu não posso falar assim. Então, esse jogo irritante, né? Ele chegou a um ponto de longe demais. Mas eu acho que ele não tem força para ir muito mais para onde ele queria. Ficou muito claro que para um golpe maior, ele não tem condições. Não, não, golpe mesmo, não. Se quiser, a gente fala até sobre Ele isso não tem depois. condições, nem as Forças Armadas entrariam numa dessa. E vou falar para você, viu? Nem aqueles que mais velhinhos, apoiadores dele, entrariam numa dessa no final das contas. Uhum, Não sei, posso estar errada, uhum. né? Mas eu queria muito estar certa. Acho que não rola, ele não tem essa força. Ele não tem a força para o dia seguinte, né? Isso.
O Bolsonaro, ele e a sua equipe é muito forte, mas ele não tem. Putz, hoje o Brasil, a gente ainda precisa entender que o conservadorismo não põe comida na mesa, o Uhum, conservadorismo ainda não baixou o preço real da cesta básica uhum, e ainda não tirou 74% dos brasileiros de suas dívidas. uhum, E isso é mais do que discurso discurso conservador, beijo na boca da Micheque, é muito mais, entendeu? Na hora do vamos ver, tem isso ainda. Agora, por um outro lado, o Brasil é um saquinho de surpresa. Pode ser que na hora do vamos ver, a galera também fala assim, putz, esse time que tá do jeito, né? não Vamos mexe, partir né? para uma coisa assim, será que vai ser a mesma coisa, tal? Mas eu ouvi o Ciro dizendo que 60%, e eu acredito nisso, 60% mais de 60% dos eleitores do Ciro, e segundo turno, é Lula. Sim, sim, É Lula. sim. E há uma margem aí razoavelmente grande de no primeiro turno, quando a coisa pegar, a galera falou assim, não, vai de Lula mesmo. É, Né? então, Então tudo vai depender do dia 1 e do dia dos últimos dias de setembro até o primeiro dia de outubro. mas só para manter um pouco, a gente fechar essa questão do dia de ontem, o que você falou também é muito verdade, assim, ele conseguiu uma cobertura do dia todo para ele, né? E daí o que que acontece? Ele criou, em função do 7 de setembro do ano passado, ele criou toda uma expectativa de ele fazer, aprontar alguma coisa para ontem. Então a mídia ficou ali falando, será que é isso, é aquilo, para onde que ele vai, o que que ele vai falar, não sei o quê. Chegou na hora, ele fez um discurso que para ele é moderado, né? Né? E daí o que que acontece? Qual que é a mensagem que fica? Tá vendo, gente? Eu não sou tão que eu Eu sou, acho que tudo é pensado, né? entende? O detalhe é esse. Olha, eu dei manga, dei corda e eles fizeram um monte de forca. Mas, Iziro, no final das contas, não Né? precisei Tá vendo enforcar assim? ninguém. Eu No máximo, sou, eles é que iam me enforcar. né? Eu falei assim, olha, Eles é que são alarmistas, isso. exagerados. Eu não, eu tô aqui de boa, vou até dar um beijo na minha mulher porque eu tô muito feliz com a minha segunda vida, O tipo assim, ó, tá vendo? sabe? Eu sou até meio bobão, eu falo de imbrochável e tal. Então, A ele dá Carol tá aquela. falando aqui, ó. Não faz sentido na minha cabeça. O que que não faz sentido, Carol? E então, assim, então ele conseguiu uma cobertura. Tanto é que, assim, a Globo News, percebendo, porque eu acabei acompanhando um pouco mais na Globo News no período da tarde. A Globo News, percebendo isso, tirou ele da imagem, deu um tempão para o Ciro falar, deu um É, tempão para a Tebet falar, porque eles perceberam que eles estavam dando um tempão para o Bolsonaro, né? sim, e, Só não deram e para o as Lula, outras. olha só não deram um tempão para o Lula, porque o Lula não quis aparecer. Pelo menos na Globo, É, não. Ele falou eu acho que na campanha. Ele fez um vídeo depois, eu acho. é, eu, eu acho também, por um outro lado, que alguns canais de influencers, por exemplo, o canal Meteoro. O canal Meteoro passou o dia inteiro, foi até a noite, não votar no Lula já no primeiro turno, sendo que ele é a única chance de tirar o bolso. É isso que ela Uhum, não entende. Aguenta uhum. aí, Carol. É, que tava falando? Ah, é o Meteoro. Então eu assisti um pouco do Meteoro e eu acho que foi uma cobertura péssima, porque ficar diminuindo as Forças Armadas também não adianta nada. É coisa de universitário, entendeu? Universitário, rebelde sem causa. A gente precisa entender que as instituições militares elas são importantes para muita coisa no país.
Elas não são, o poder não pode se centralizar nelas, elas servem o país, não importa quem esteja no país, quem seja o país. Se elas são do país, elas são do país. É, deixa eu até Entende? fazer um adendo aí, pegando a fala que você fez na conversa anterior, que a gente falou sobre militância ser massa de manobra. Por exemplo, a militância é uma massa de manobra voluntária, eles escolhem ir. Os militares acabam sendo, tem que tomar cuidado com o que fala, mas eu vou explicar, senão daqui a pouco aparece a abinha aqui e corta a nossa live. É, os militares acabam sendo uma espécie de massa de manobra, só que institucional. Por quê? Ela é uma força coesa, é assim, e talvez precise ser assim para poder funcionar, porque a ideia sempre a gente tem que funcionar no caso de uma guerra, beleza. Mas que institucionalmente, constitucionalmente, ela fica debaixo do poder do presidente. Então, ela pode, se o presidente for sacana, ser uma espécie de massa de manobra do presidente. Então, o que que acontece? Eu quero paraquedista, eu quero avião, eu quero tiro, Sim. eu quero não sei o que e tal. E eles têm que fazer, eles têm que fazer. Sim, isso daí, dentro de um desfile cívico, é uma coisa, né? Você aparelhar, utilizar ela como instrumento seu, esse é um debate. Agora, eu não sei se serve de alguma coisa ou ficar descredibilizando as instituições militares do país, né? E, em contrapartida, achar ruim descredibilizar o STF. E, na verdade, eu acho ruim os dois. Os dois. Entende? Então, assim, eu achei que eles fizeram uma coisa extremamente ciranda uspiana. Desculpem, gente da USP. Sabe essas cirandas contra militar, milico, que não sei o quê? Sabendo que, que o que não aconteceu ainda dos milicos em relação ao Brasil nesse governo é por conta de milicos também que estão lá, sabe? Então não adianta você ficar diminuindo determinadas instituições, não adianta você ficar ridicularizando isso e aquilo. Eu não gostei do desfile porque foi uma aula de arma e de Uhum. coisa disso, daquilo. Para mim, não serve absolutamente de nada. Mas eu não acho que seja desimportante, principalmente quando a gente sabe que se der um desastre no país, quem que é que vai ajudar? E assim, Não é, quem. não é instituição privada, não. Sim, Ela, se for culpada, ainda não te paga indenização. ou pega o primeiro Agora, jatinho e vai para outro país, né? agora, é, aí é que tá, sabe? A nossa contrapartida, você acha que a contrapartida, o Bolsonaro foi lá e atingiu sua meta, ficar o dia inteiro. Falou para os seus, tal, não sei o que, não sei o que lá. Tá, mas o que, que a galera contrária de oposição fez? Então, eu até tenho Ô, o Márcio, desculpa te interromper. Ah, Você não quer responder a Carol? é uma conversa longa, hein? É uma Ai, Carol, conversa deixa eu longa. votar no Ciro. Tá. Mas assim, só para te falar essa questão aí do que a oposição fez. Que nem tem o Gustavo do canal História Cabeluda, que eu sigo ele é comunista, tal. Ele trouxe uma coisa assim. Esse dia, tradicionalmente, eu acho que é de manhã, não lembro, tem o Grito dos Excluídos, que é uma Sim, manifestação, tal, né? Ele disse, olha, a gente tem que ir, a gente tem que estar na rua, a gente tem que disputar o espaço, tal. Entendo, né? Desde que fosse uma coisa organizada, sabendo que ia rolar pancadaria, sabendo que a PM ia bater nos barbudos. Nos branquinhos de camiseta da CBF não iam bater. É assim e pronto. Tanto é que, não sei se você viu, saiu a notícia acho que agora há pouco. Sabe aquela imagem, aquele vídeo onde aparece a galera da motociata, de Harley Davidson e tal, e aqueles garotos de ônibus xingando, não sei sim. o quê? 10 minutos depois a PM parou o ônibus, Peraí que né? falhou, peraí que falhou. Dez A, minutos depois, a PM parou o ônibus, ou seja, seguiu o ônibus, parou,
fez aqueles garotos descerem e deu uma geral neles, revistou eles. Para quê? Porque se encontrasse um restinho, se encontrasse um saquinho de orégano, pronto, tá vendo? É bandido, tá. Então, assim, eu acho que isso, eu até coloquei nos stories, acho que isso é o retrato real do Brasil, né? Essa questão de meter o pé nos empresários, tem que ter prova, né? Porque senão, eu até acho que talvez essa questão do Xandão lá ter feito aquela busca e apreensão, eu não tenho certeza se foi vacilo dele mesmo de ir atrás só da reportagem do Guilherme Amado, do Metrópolis, ou ele tem uma tática ali, quer saber? Eu vou aproveitar esse fato, faz isso na periferia. Eu vou aproveitar esse fato para, quem sabe, extrair mais informações desses empresários, além de tudo, dar um sustinho. Não sei. Mas então, isso é um sinal de que o Brasil não teve independência nenhuma ainda, né? Da Carol, olha, É, a independência para quem, né? da Carol, assim, a gente tem alguns cenários. Vamos pensar nos cenários, tá? Digamos que, beleza, cada um vota no seu, em Tebet, em Soraya, em Péricles, em a do PCdoB, a Manzano, acho que é Sofia Manzano, tal, Ciro. no Ciro, no Emael, no Felipe Dávila, cada um vota no seu, beleza, e vai para segundo turno. Vai existir um tempo entre o primeiro turno e o segundo turno, em que pode ser que Bolsonaro angarie mais votos, até em função de auxílio emergencial, essa grana toda e mais outras coisas que ele possa vir a fazer e mais alguma coisa. Tem isso. Ele ganha tempo para incitar a galera dele. Vamos lembrar que hoje tem mais CAC do que Força de Segurança, juntando as forças de segurança, PM, civil e militar. Tem mais colecionador de armas e munição do que as forças de segurança. É, Então, assim, já está prometendo R$ 800, pois é. Então, tem mais esse tempo para arranjar esse furdúncio. Um segundo turno é mais fácil de dar problema, porque daí é só presidente, né? Pode até ser que tenha segundo turno de governadores, tal, mas o que pega são os parlamentares. Parlamentares, principalmente deputado, é um número muito maior. Então é muito mais difícil melar o primeiro turno. O segundo turno é mais. Então, assim, o que que as pessoas dizem que pode ser a estratégia dele? E ele já vem dando sinais disso. Caso ele tenha segundo turno, ele vai vir de novo com aquela história. Eu ganhei no primeiro turno, não sei o quê. Ou até foi para o segundo turno, mas eu tive mais votos, teve Aliás, roubalheira, tal. pequeno Daí, adendo. Esse 7 de setembro foi juntar provas de que ele tinha gente pra caramba com ele para isso, ser utilizado lá. Pronto, volta. isso. E daí a galera dele pode criar problemas, né? Hoje saiu uma pesquisa da Quest colocando o Bolsonaro um ponto acima do Lula, entendeu? Então começa a preocupar. Tudo bem que é uma pesquisa diferente de Datafolha, é, Eu acho que de, essa não coloca o. Ah, não, da IPEC. O IPEC fez pesquisa também hoje. né, Os amigos meus falaram que atenderam o telefone. né? Então assim, já começa a preocupar, já começa a dar coisa para ele falar. Então essa é a questão do primeiro turno. Outra coisa também, caso o Lula ganhe no primeiro turno, tem outra coisa também. Acaba tendo um tempinho maior, apesar que eu acho que não faz tanta diferença, para o Bolsonaro terminar de destruir o país.
tem a questão da LDO, eu não sei quando que vai ser votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que daí eu acho que foi em São Paulo, né, Rally? Deixa eu ver isso aí, eu vi bem por cima. Se foi só em São Paulo, foi nacional. É... Quaest, presidente, hoje. É... Esse eleitor de São Paulo tem 37, é verdade, é São Paulo, né? Bolsonaro ultrapassa Lula numericamente, ambos empatam na margem de erro. Então, tanto é que o Tarcísio subiu também, tal, né? O astronauta também, tal. 36. É São Paulo. É São Paulo. São Paulo. Então, caso ganhe no primeiro turno, ele vai ter um tempão para destruir. Ele já está destruindo o orçamento. Ele já está comprometendo o orçamento para ser muito difícil o próximo governo, inclusive para ele próprio. Só que ele não está nem aí. Por exemplo, ele diminuiu em 59% a grana para a farmácia popular, ele diminuiu em 59% a grana para a saúde do indígena, ele já diminuiu, aliás, ele não aumentou, pela segunda vez ele vetou o aumento do recurso para merenda escolar. Então, assim, terra arrasada, né? A grana vai quase que toda para os parlamentares, né? Do Paraná Pesquisa, é verdade, Ralo. Paraná Pesquisa bota ele sempre na frente. Então, esse é o medo, né? Esse é o medo, assim. Então, eu não sei, tá complicado, cara. E assim, É, eu tô eu sei esperando, assim, que se digamos, sei lá, se houver, se acontecer alguma coisa de ter alguma chance do Ciro ficar ali perto do Bolsonaro, eu voto no Ciro. Caso contrário, é idem, Lula. idem. Ninguém, eu acho que nenhum cirista também correria o risco. Meu voto para Porque eu penso deputada, eu já assim, defini também. Eu vou votar na. Luísa Erundina. Não, não vou votar na Luísa, não. Vou votar na Marina. Por mais que ela seja liberal, eu acho que está precisando de alguém do meio Ela é ambiente lá. senadora? Não, deputada por São Paulo, Ah, que legal. É, federal. 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 É, eu já tenho estadual, agora talvez eu tenha federal. Senador, eu nem faço ideia. Governador, Senador, eu acho que vai governador, acabar mais ou tendo que ser. menos. Senador, eu acho que, pelo jeito, acho que vai acabar tendo que ser Márcio França, né? Por mais que fazer o quê? Mas e o Não, o Suplicy? Suplicy não está São como dois senador. senadores, né? Não, o Suplicy está como deputado. Ah, eu acho que são dois senadores que a gente vota, né? Não, nesse acho que vai ser um só. Nesse vai ser um só. Tem que fazer minha colinha. Já estou pesquisando. Mas pergunta, Márcio, pergunta para você. Ah, e hoje? Hum. Hoje é o dia seguinte. O que você acha? Como você acha que a galera assim reage? Eu falei da reação, né? Eu acho que a reação, eu acho que a imprensa, a gente tá parado no Bozo, cara. A gente tá parado, a gente só fala nele, a gente só critica ele, a gente não, a gente esqueceu o que é o Brasil, sabe? Eu acho que tem que arrebentá-lo em relação a onde saiu esse dinheiro, cadê o dinheiro, se você não tem problemas. Então,
Por que que você não mostra? Não sei o quê. Cadê? Sabe? Acho que hoje era o dia de regaçar com ele. Ontem já era, né? Mas aí a galera discute, Então, discutindo, sei mas lá o quê. daí, A imprensa tá parada, tá presa. Assim, eu acho que a imprensa tem que falar mesmo, tá? Agora a morte da rainha deu uma amenizada, porque esse cara é tão pior, né, cara? No dia seguinte a mulher morre, né, cara? Pior. puta merda, né? Se é que foi no dia Mas seguinte, né? Se é que foi, já não foi ontem, né? não sei, ela tava. Era os. Sei lá, eu fiquei sabendo que a ponte caiu, é a hora que falou, o último suspirinho e tal. Mas assim, a gente tá tão mole pra esse cara, sabe? Porque assim, a gente para numas coisas que ele fala, tipo, é como se ele jogasse o milho e a gente fosse os pintinhos, fosse tudo do milho que ele Então, joga. daí eu acho que é a historinha que a gente tava falando até da independência, mas daí, assim, a gente teve talvez uma das maiores mobilizações nacionais, talvez tenha sido, acho que a campanha pela redemocratização e depois a direta já, né? Daí, no meio disso, os sindicatos foram muito fortalecidos, tal, e a gente teve, pode ser, Halle, só que já estava meio doentinha, né? Mas o PT acabou aglutinando bastante as forças dos trabalhadores, CUT, Central Sindical, aquela coisa toda. Eles conseguiam mobilizar, eu acho que milhares de pessoas até, né? Já desde as greves lá dos anos 70, tal. Depois, tudo foi entrando dentro de uma engrenagem liberal, através de uma espécie de quase não é monopólio, mas uns oligopólios assim, do tipo assim, são as mesmas redes de televisão, os mesmos bancos, as mesmas grandes empresas. Assim, uma coisa o Collor, vamos dizer, que fez, que ele fez entrar mais multinacionais. Não sei até que ponto isso foi bom, acho que eles vieram meio que para esfolar o Brasil também, mas enfim. E daí, todo mundo tem rabo preso, né? O que que o Bolsonaro, o que que o Bolsonaro, vai, o que que o setor de comunicação do governo fez agora, atrás? Subiu pra caramba a grana da Globo, né? A coisa de propaganda e tal, né? Então, assim, tá todo mundo ali no mesmo. Então, o que o Bolsonaro faz é lidar com essa engrenagem que já existe e que ele sabe muito bem. Ele mantém essas pessoas ao redor dele em função da grana. Inclusive, esses militares que estão ali com ele é em função da grana. Porra, você imagina um cara ganhar 100 pau no mês? Não, ele soube muito bem, estruturalmente, manter uma grande Então, parte dos militares a nesse seu favor aspecto, e lutando por tudo, porque é um salário altíssimo. nesse Mas aspecto, veja, não é a baixa patente, é a alta é a patente. alta, né? Tanto é que Porque a para baixa baixa, patente do exército, ele fala: chega lá que você vai ficar assim. E como uhum. é que você chega lá? Então, assim, no fundo, ele conhece a natureza humana. A verdade é essa. Ele sabe lidar com a natureza humana. Ele sabe comprar as pessoas e sabe ser comprado quando precisa também, que foi o que Lira fez. O Lira comprou ele. Quer dizer, comprou não, chantageou, né? E tudo bem, beleza. Me mantendo aqui, não abrindo a gaveta do impeachment, filho, leva tudo. Tô nem aí, eu já tenho o meu. Então, a verdade é essa, ele sabe lidar com tudo isso. Então, por isso que eu vejo assim, por que que não tem tanto embate? Porque também aquela militância foda, tal, que era muito ligada ao PT, continua ligada ao PT. Então, se o PT não manda ir para a rua,
Não vão. Então, assim, e a gente não tem força política. Vai o quê? Vai eu e você com um cartazinho ali na praça? Pra quê? Nem vem me chamando que eu não vou. Eu não Né? vou mesmo. Leva uma Porque cadeirinha de assim, praia para não cansar e você sabe que há algum tempo eu falava assim, as pessoas falavam, vai ter golpe. Eu falei assim, mano, acho muito difícil ter golpe perto da Copa. Acho muito difícil. O brasileiro. É que o brasileiro, ele. Eu vejo o brasileiro assim: olha, gente, parece que não tem dado certo isso, né, no passado, então eu não vou me estressar com isso. Vou assistir o jogo da Copa que eu ganho mais. então, Porque as essa é a passeatas natureza do de. brasileiro também, inclusive da classe É, média, eu me lembro até hoje, em junho, cara, as, as, as passeatas de junho, Copa da Confederação, agora vai, o gigante acordou. Começou a Copa. A Uhum. gente se tornou o país mais receptivo e simpático, e vamos lá, que não sei o quê, porque a gente consegue, não é? Sobretudo, Márcio, a gente está falando sobre isso, mas a gente esqueceu de um detalhe. A gente está esquecendo de um detalhe. Talvez até Bolsonaro perca, mas o bolsonarismo continua. Sim, então, e daí a questão ainda do dia depois, né, de um primeiro turno, o que seja. O que alguns analistas dizem, assim, ele pode tentar isso. Porque, assim, eu acho que incitar as Forças Armadas, ele já viu que não vai rolar. Mas ele pode incitar essa galera maluca, esse pessoal de camisa da CBF, a aprontar e isso parecer ser uma arruaça que mereça uma GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem. Ele pede isso, não, talvez até o Senado aprove em função de alguma bagunça, de um medo, e daí ele adia. Ele adia o segundo turno, por exemplo, e vai adiando, e vai adiando, e vai adiando, entendeu? Tipo Getúlio Vargas. Tipo Getúlio, Getúlio, é a Constituição, garoto. Vamos lá. né? Márcio. Então, o Mas medo eu é acho assim esse. que você tem que ter um culhão muito forte para você fazer um trem desse. Então, mas acontece o E seguinte, o que que tem do outro lado da porta? A possibilidade de prisão, a não ser... Só que o que que acontece? Ele tendo isso na mão, ele tendo essa galera fazendo balbúrdia na rua na mão, ele tem como barganhar. Ele pode falar, olha, gente, beleza, eu mando o pessoal baixar a bola, eu mando o pessoal voltar para casa assistir a Copa. Mas vamos fazer um acordo com o Supremo, com tudo. Vamos fazer o seguinte, olha, vocês me deixam quieto, esquece essas ações aí, eu fico quietinho no meu canto, igual o Temer ficou, mesmo assim ele foi preso um tempinho, né? Ó, fico quietinho no meu canto, não mexo com ninguém, fico lá, sumo um pouco, vocês não me é, deixam inelegível, não mexem com os meus filhos, e o Brasil é, continua, né? Eu acho, e daí eu acho que é bem capaz que eu, até o PT aceite isso. mas eu acho ainda, Márcio, que para uma movimentação dessa, tendo em vista, sabe, você precisa de que muita gente concorde com você. Não é só o setor político, você precisa de vários setores. Veja, o próprio golpe de 64, imprensa, a elite, igreja, sabe? A gente não tem uma postura forte, um posicionamento forte. A gente tem
fundamentalistas que fazem isso. As Tem. igrejas em si, a imprensa, ela não está em favor. Veja o golpe parlamentar na Dilma. Estava todo mundo em favor. Estava uma maioria gritante. E eu acho que ele vai precisar de mais coisas. E eu continuo achando que ele não tem força. E continuo achando que por mais que as pessoas queiram estar com ele, vai pegar muito mal apoiar um cara que vai dar um golpe, vai tentar um golpe, sabendo que lá na frente não vai dar certo. Porque não vai. Então, daí Cara, eu acho que daí ele fica sozinho, entendeu? Mas daí ele joga com a bagunça. E assim, para a elite não é interessante o Brasil ficar conflagrado com galera não, dando não. pipoco por E aí, os empresários, né? Não é interessante. Então, tá bom, Bolsonaro, beleza. Você vai ficar quietinho no seu canto? Então tá. Manda lá o seu pessoal voltar para casa, igual o que ele fez no dia seguinte do 7 de setembro do ano passado. Ele teve que baixar a bola, chamou o Temer para usar a mesóclise lá para ele, né? Então, assim, agora não sei, né? acho que nem É, isso. Ele não, gente, ele não tem, ele ainda vai virar pastor, quer apostar? Ele eu não sei, mas a Michelle vai. Ele eu não sei, mas a Aliás, eu ia Michelle te vai. fazer uma pergunta agora. Você acha que a Michelle entra para a política e continua o trabalho do Bozo via Micheque? Olha, eu acho que a Michelle separa. Olha eu, é Márcio Sensitivo. Eu acho que eu acho que a Michelle vai acabar separando dele depois de um tempo, porque, meu, não dá para aguentar. Ganha ali, igual os outros fizeram, ganha ali uma boa de uma pensão, já tem uma filha, e segue em frente, talvez realmente vire pastor, fique numa igreja, sei lá, Acho que não sei. Eu acho que vão querer apostar nela como acho, política. também acho. Vão querer apostar nela como política. Espero que os filhos dele não ganhem. A gente ainda nem Difícil, falou, cara. né? Para uma outra situação, mas vamos que vamos, né? Né? 7 de setembro, bicentenário. Resumindo, o bicentenário foi pouca história, muito militarismo, não condiz com a história do atual país, né? Mas há 200 anos é assim. A nossa história não condiz muito, né? O povo e a elite brasileira andam ao lado, mas em caminhos totalmente diferentes nesse sentido civismo. Bolsonaro, para mim, ele atingiu o objetivo dele, uma das metas dele, mas talvez a principal ele não tenha atingido ainda, que são as mulheres. E não vai conseguir, né? Não vai conseguir. E eu acho que nem ela, tá? Nem ela. Assim, Porque a Michelle, ela fala muito para as mulheres da igreja, só que as mulheres da igreja já é voto. Já é voto. Onde tem que dizer, eles não vão. então, A assim, é mulher que não que vota nele, eles não vão, é a periférica. é aquela coisa, a gente tá com um senso defasado, né? Mas assim, o pessoal neopentecostal ainda é minoria. E, portanto, as mulheres também ainda são minoria. Então, mesmo que 100% das mulheres neopentecostais votassem no Bolsonaro, e os homens também, ainda não daria mais É, de 50% a ponto dele ganhar, né? Mas é um voto importante para ele, eu acho que ele tem que sim, garantir, tem que pelo porque menos manter. Eu acho que agora ele está lutando para pelo menos manter o que ele tem para ir para o segundo turno. Eu acho que a campanha já está eu nesse acho pé. Vamos garantir o o segundo segundo turno. turno, pelo E por menos. outro lado, já é a estratégia do Lula, eles adiantaram no tempo a estratégia de roubar o voto do Ciro, Sim. né? Desse Eu, eu, voto eu, útil. eu ainda
tenho, assim, eu tenho certeza que grande parte dos ciristas, na menor possibilidade do Bolsonaro virar qualquer coisa, se ele saber disso antes do primeiro turno, eu acho que vai de Lula. Sim, também acho. Eu tenho essa impressão aí. Apesar de Agora, tudo, você sabe melhor do que eu, mas eu não tenho a impressão de que o cirista é fanático, sabe? A ponto de botar as coisas, qualquer coisa a perder só para ter votado no Ciro. Não acho que ciristas são fanáticos, por mais que estão zoando pra caramba os ciristas, que os ciristas têm sido um pouquinho chato às vezes, mas não o são cirista, fanáticos. o cirista não gosta. Ele tem suas divergências com o petista, com o PT, o próprio Ciro, né? Mas, assim, ninguém vai servir de obstáculo, tipo assim, vamos ferrar com o Lula aqui porque ele merece. Não, entre Lula e Bolsonaro existe uma diferença enorme, enorme mesmo, e eu percebo em todos os ciristas, assim, que eu conheço, que vai de Lula. Então, Esse pá vai antes, hein? Esse pá vai antes porque o Bolsonaro, a possibilidade do Bolsonaro ganhar é assustadora para grande parte do Brasil. Né? Mas então, assim, falando, o diabo mora nos detalhes, eu acho que tudo isso que está acontecendo nas eleições não é só para essa eleição. É uma forma de continuar essa ideologia, essa coisa bolsonarista, e principalmente dentro das igrejas, porque algumas igrejas de porta fechadas ganharam muito com tudo isso daí. sim. Por exemplo, ninguém fala do Marcos Felicianos, O próprio Malafaia, né? né? E ela é a candidata perfeita. Eu acho que esse detalhe aí a gente precisaria observar mais, porque para qualquer outra situação ela é a candidata perfeita. Para presidente acho muito difícil. Acho que ela pode entrar Não, que como seja para senadora, que seja para o. senadora, talvez vice de governador no Rio, ou São Paulo, ou vice para um futuro projeto da direita. Acho que sim. Né? Porque a gente não pode esquecer que a maioria é machista, né? Então fica difícil imaginar ela Ela como cabeça de é o chapa, né? famoso agariash votos É, femininos. então, E ela tem essa presença de palco feminino ela bem sabe grande. falar, vamos admitir, ela sabe falar Sabe? bem, Claro que sabe. sabe, sabe. Toda pistoleira sabe. Você que tá dizendo. Ai, meu Deus, essa mulher. Mas de burra, cara, Michelle nunca teve nada. Não, não. Nada. Aquela Nem ali, as ó, se vai outras. mais esperta do que ele. Sim, nem as outras também. Nem as outras. Foi uma das esposas, eu acho que foi a mãe do 04 que começou a ensinar esse lance da rachadinha, entendeu? Porque ela é advogada também e A tal. Cristina, né? É a Cristina, não sei o que, Vale lá. Agora, acho que a gente tem que fazer, né? O after day, o after das eleições. E depois, cara, e depois dessas eleições, como esse povo todo vai ficar, né? Isso Eu aí que a acho gente que vai é ter assim, que. eu acho que uma galera vai voltar pro armário, porque cansa também ficar militando. Não é muito coisa da classe média ficar militando, se não tiver ali alguém para ficar incitando ali. Eu acho que uma galera vai voltar para o armário, mas eu acho que uma galera vai continuar organizada, entendeu? Lançando candidatos, Sim, falando fazendo besteira. oposição, como o Halley falou, fazendo oposição acirrada. Acho que as fake news continuam Sim. demais, tá? Acho que as pós-verdades continuam. E aí a gente vai ter de novo o PT vira telhado de novo, caso ele A ganhe. esperança, só para a gente até ir finalizando, tal,
A minha esperança é de que seja aumentada a bancada oposicionista. Então, seja aumentada a bancada do PSOL, do próprio PT, do PSB também. A minha esperança é de que uma galerinha aí seja eleita. Mas vamos admitir que o pessoal da direita está forte também, né? O próprio Eduardo ganhou muitos votos na última eleição. É. Vamos Mas eu não admitir que a sei se galera esse tá povo forte. todo vai de novo, não, viu? Não sei, não sei. Sei não. Mas Bom, enfim. God Save the Queen Ah, e que Deus a tenha. Gostava dela. Embora, sim, eu separo o artista, a arte. da sua Eu arte. separo, entendeu? Mas assim, eu não tenho nada contra ela. As pessoas falam, ela representa o imperialismo, ela representa a riqueza da Inglaterra está em cima de sangue, muito sangue. E a galera colocou uma foto dela verificando as 95 mil, sei lá quantas mil barras de ouro do ouro inglês e grande parte daquele ouro brasileiro, mas foi Portugal que perdeu, Hum, né? Essa coisa de devolve nosso ouro, eu acho meio assim, demodê, sabe? Claro que não vai devolver porcaria de ouro nenhuma. Claro que não vai fazer nada disso, mas você tá travado? não, Tá. Claro que não vai nada disso, entendeu? E talvez a briga seja outra situação. Então, assim, eu acho que tem muita gente morando no passado e usando, sabe, o passado para tentar mudar qualquer coisa do presente. Eu acho que não é assim. E olha que eu sou historiadora. Não estou falando de esquecer o passado. Estou falando da consciência de esquecer que a gente foi explorado e tudo mais. Só, meu, que ninguém aqui deixou ser explorado porque era manezão, isso ou aquilo. O ouro foi entregue, ninguém roubou aqui de mão armada. O ouro foi entregue por uma elite brasileira que, quando encheu o saco, começou vários processos de independência aí, quando encheu o saco, né? Quando houve uma oportunidade ideológica das coisas, vai começar esse processo de bater contra Portugal. Mas até então, não foi roubado, foi entregue. É entregue, entende? Agora, existe o roubo? Claro que existe o roubo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você, vamos supor que você tivesse nascido em 1784. Desse jeito. Você teria escravos? provavelmente, né? Era o Bom, jogo se da eu época? fosse da elite, né? Não, você poderia ter também. Pega uma Índia lá, sabe quantas famílias são feitas de Índia, pega laço, família, né? Sabe? Então, assim, passado não dá para mudar, o que dá para fazer é daqui para frente. Não estou parafraseando Regina Duarte, pelo amor de Deus. A memória Hum, existe. Mas esse negócio de jogar na cara dos portugueses, cadê na sua? Devolve o ouro. Mano, né? Talvez a gente tivesse que, então, julgar o Brasil na Guerra do Paraguai. Julgar o Brasil no que ele fez e faz ainda aí com outros países menores. Então, é, assim, eu acho que não é por aí, mas isso aí é um debate para outro dia, de repente, né? é. Bom, então, no roteiro que a gente fez furou, né? A gente seguiu o roteiro nenhum. Mas eu acho que deu pra gente dar uma apanhada aí do bicentenário cafona. Ah, cafona é com esse povo mesmo, né? Eu acho que Cafona. o próximo governo devia fazer de novo outra comemoração de bicentenário, no 7 de setembro do ano que vem. Devia fazer outra coisa, tudo diferente. Olha, se você for ver bem, todo mundo foi excluído. A festa foi militar. Foi. Todo mundo foi excluído. Artistas. Meu, até o negócio do Ipiranga lá, o Museu do Ipiranga, só tinha 600 pessoas. Obviamente, eu sei por quê. 600 pessoas.
são as pessoas que estavam envolvidas. Você não vai colocar o povão para comemorar, porque é muito sensível, mas ele já está aberto a partir de hoje, se eu não me engano, para Sim, visitação, sim, ok? Mas a festa, você sabe como que eu imaginaria, assim, um bicentenário? Tipo, uma semana de virada cultural. sim, Uma semana de virada cultural, sabe? Tipo Rock em Rio, mais aberto para sim, todos, sim, vários assim. Pro sim. Brasil, né, meu? Mas olha, a gente não conseguiu sair do ciclo, né? Mas o Continua essa coisa 201 é um cafona. começo, 200 termina um ciclo. Talvez 201 a gente faça diferente. É, ou daqui 100 anos, né? 202. Ah, não. Ou daqui 200. Mas é isso, Márcio. É, É só para isso. fechar, não sei se você já viu a coluna do Gregório do Vivier de hoje. Tá bonitinha, falando desse monte de coisa legal do Brasil, assim. Tá Eu vi, bonitinho, eu depois já você não vê. tive tempo de nada. Mas eu vou ver agora algumas coisas. Amanhã tem um debate na escola, diálogo sobre o bicentenário, entendeu? E a gente falar. Agora os alunos é que vão falar, né? Fizeram várias pesquisas e tal, estudaram, e aí a gente vai falar. Ó, Mas é isso. o Halley É... falando aqui, você vai fazer um grupo para visitar o Museu de Ipiranga, Halley? É isso? Para quando que vai ser? Ah, Fala aí. legal. Já faz aí seu jabá, para quando que vai ser? É, eu acho que ele faz sim. Imagina se ele não vai fazer. Deve estar lindo, né? Deve estar bem legal. Dá. Olha, eu fui no Museu da Família de Petrópolis. Hum. Coisa linda também. Entende? Bem Eu, legal. eu vi a notícia lá, o negócio, eu não sei como, mas quer dizer, já tinha o terreno, né? Mas parece que eles ampliaram, quase que dobraram o tamanho. Tipo, era 7.000 metros quadrados e aumentou para 13.000, alguma coisa assim. Parece que aumentou bastante o espaço Os útil jardins do. também, né? É, Que então. bom. Que bom. São Paulo Meu, é uma tem essa coisa para parte, você né? passar o dia ali, né, cara? Você vai de manhã, fica por lá e volta à noite. É tipo Agora que a excursão. gente faça isso no Museu da História Natural do Rio de Janeiro, né? Com Sim, outros museus, e vamos que vamos. em E vamos que outubro. vamos. Ah, outubro já ele vai fazer. É, tem os feriados de outubro também, né? De repente, olha aí. Legal, legal. Bom, semana que vem estamos aí, dona Karen. Notícia é o Tá. que não falta, né? Não, todo dia. Não temos um dia sequer sem passar vergonha nesse país. Mas a gente está aí pronto para isso, né? Fazendo o que dá para fazer. E lembrando que, Outra coisa sobretudo, também, cara, outra coisa também. Tem que acabar no primeiro turno, senão depois a gente tem que continuar a fazer as lives semanal também, depois até o segundo turno, né? Aí a gente se cansa, pô. o Lula que tem que resolver essa parada aí do primeiro O turno Lula logo. não, o Lula não. O Lula tá dizendo que quem tem que resolver é o Ciro. Conversa com Cara, ele. Bate um a fio gente pro ainda Ciro, vai ó. fazer muita live sobre o PT. Parece que Vamos. algumas pessoas se esqueceram como o PT, o modus operandi PT. Mas é isso. A gente está se aproximando, né? Espero que. Olha, eu prefiro cafonice do que violência, Sim, sim, claro. né? Em Isso, todo claro. caso, é isso. Com certeza. Melhor isso do que pipoco lá no meio da galera.